Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Turquia inicia vacinação contra a Covid-19 um dia depois da aprovação da Coronavac. 6 estados do Brasil rebatem o Ministério da Saúde e dizem ter quantidade suficiente de seringas para a vacinação contra o coronavírus. França aperta os controles de fronteira e estende toque de recolher por causa do coronavírus. Moradores de condomínio em Queimados, no Rio de Janeiro, sofrem com falta da água há mais de 20 dias. Estados Unidos proíbe a importação de produtos derivados de algodão e tomate da região chinesa de Xinjiang. Maioria das cidades está preparada para a vacinação, segundo diz o presidente da Frente de Prefeitos. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. A Turquia começou hoje o programa de vacinação contra a Covid-19, um dia após a autorização para o uso emergencial da Coronavac, vacina da farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Mais de 100 mil profissionais de saúde receberam a primeira dose em todas as 81 províncias do país, afirmou o ministro da Saúde turco Fahrettin Koca. O país de 83 milhões de habitantes comprou 50 milhões de doses da Coronavac e recebeu 3 milhões delas no dia 30 de dezembro do ano passado. Cada dose é atribuída a uma determinada pessoa usando códigos QR na embalagem, segundo o ministro. Elas estão sendo aplicadas em centros de saúde da família e em hospitais universitários e particulares do país da Turquia. E os primeiros a recebê-las serão os profissionais da saúde e outros grupos de alto risco. Em 24 de dezembro do ano passado, a Turquia anunciou que a Coronavac teve eficácia de 91,25% em uma análise preliminar dos resultados, mas o estudo completo não foi apresentado na época. A eficácia ficou muito acima da verificada em estudos na Indonésia, que ontem iniciou a vacinação com o imunizante da Sinovac, e no Brasil, que vai analisar nesse domingo o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford e da AstraZeneca. Questionado sobre as diferentes taxas, o presidente da Sinovac, Yin Weidong, afirmou que os países usaram vacinas do mesmo lote em seus estudos, mas os protocolos dos testes não eram idênticos. A Turquia tem cerca de 23 mil mortes e 2.300.000 casos confirmados de coronavírus, segundo dados oficiais. Esses dados são desde o início da pandemia, mas sindicatos de médicos e políticos da oposição acusam o governo de encobrir a verdadeira escala da pandemia e de exagerar a eficácia da Coronavac, que o governo nega. O país também negocia a compra da vacina da Pfizer e BioNTech, e a mídia local diz que a primeira remessa do imunizante está programada para chegar nos próximos 10 dias ao país. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, afirmou que é imperativo que a Turquia desenvolva sua própria vacina e ela seja produzida no país. Bom, vamos à próxima notícia. As secretarias de saúde de 6 estados do Brasil rebateram o Ministério da Saúde e disseram ter quantidades suficientes de agulhas e seringas para iniciar a vacinação contra a Covid-19. Em um documento enviado ontem ao Supremo Tribunal Federal, a pasta disse que 7 estados corriam o risco de não ter estoque para atender a demanda inicial da vacinação. As secretarias do Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Santa Catarina informaram que seus estados têm insumos suficientes para vacinar o grupo prioritário, tanto com suprimentos estaduais quanto municipais. Dentre os estados citados pelo Ministério, apenas a Paraíba confirmou que seu estoque está abaixo do que precisa para vacinar a população prioritária, estipulada no plano de vacinação. Segundo a pasta, há 250 mil seringas em estoque, mas 308 mil pessoas que precisariam ser imunizadas na primeira fase. Os estoques informados pelas Secretarias Estaduais da Saúde são: no Acre, que já tem mais de 700 mil seringas, encomendou 1.200.000. Grupo prioritário da primeira fase da vacinação é de 230 mil pessoas. Na Bahia, tem 10.200.000 seringas e já encomendou 19.800.000. Entre as fases 1 e 4, vai vacinar 5 milhões de pessoas. No Espírito Santo, tem 1.700.000 seringas e encomendaram até agora 6 milhões adicionais. O primeiro grupo de vacinados terá cerca de 35 mil pessoas.
No Mato Grosso do Sul, tem 2 milhões e 500 seringas. Deve vacinar 890 mil pessoas e meia na primeira etapa. Em Pernambuco, tem 3 milhões e 900 seringas. Encomendou mais de 10 milhões e 300. 2 milhões e 800 pessoas fazem parte do grupo prioritário. E já em Santa Catarina, tem 9 milhões e meio de seringas. E encomendou mais de 500 mil. Tem 2 milhões e 800 pessoas no grupo prioritário. O Ministério da Saúde, para pedir uma autorização da quantidade de insumos por estado, não tivemos resposta até agora. As informações foram enviadas ao STF por determinação do ministro Ricardo Lewandowski. O magistrado pediu um relatório sobre o estoque de insumos necessários à futura vacinação contra a Covid-19 para analisar um pedido apresentado pela Rede Sustentabilidade. O partido pediu ao STF que obrigue o governo a comprovar que há estoque suficiente de seringas e agulhas para vacinar os grupos prioritários listados no plano de vacinação do Ministério da Saúde. O plano federal anunciado contabiliza 49 milhões de cidadãos nesses grupos e as vacinas em fase avançada de desenvolvimento exigem a aplicação de 2 doses por pessoa. Segundo o Ministério, os estados têm mais de 80 milhões de seringas e agulhas disponíveis e a aquisição de novos insumos é de responsabilidade dos próprios estados. Bom, vamos à próxima notícia. A França exigirá um teste de Covid-19 negativo de todos os viajantes de fora da União Europeia e vai impor um toque de recolher nacional a partir das 6 horas da tarde. Porém, o governo descartou um novo confinamento segundo o anúncio de hoje. A partir de segunda-feira, todos os viajantes que desejarem ir para a França de fora da União Europeia terão que apresentar um teste negativo para entrar em um avião ou navio, segundo disse o primeiro-ministro francês Jean Castex em entrevista coletiva. A França já exigia um teste negativo para viajantes do Reino Unido, onde uma variante altamente contagiosa do vírus está circulando ativamente. As pessoas que não puderem fazer o teste em seu país de origem terão a opção de fazê-lo na chegada à França e serão obrigadas a se isolar por uma semana em um hotel designado pelo Estado. Para viagens dentro da União Europeia, e em particular de países como a Irlanda ou Dinamarca, que enfrentam uma situação de epidemia difícil, os ministros trabalham na elaboração de um quadro de coordenação com visitas ao próximo Conselho Europeu no dia 21 de janeiro. Ao mesmo tempo, para tentar conter os contágios, o governo vai impor o toque de recolher nacional a partir das 6 horas da tarde, a partir deste sábado e por pelo menos 2 semanas. A maioria dos franceses já estava sujeita a um toque de recolher entre 8 da noite e 6 da manhã, imposto em meados de dezembro, quando o segundo confinamento nacional foi suspenso. E em 25 departamentos, especialmente no leste e sudeste da França, particularmente afetados pela pandemia, seus habitantes tiveram que ser retirados de suas casas a partir das 6 horas da tarde. Embora tenha descartado por enquanto um novo confinamento domiciliar para 67 milhões de habitantes, Jean Castex, primeiro-ministro francês, alertou que não hesitaria em tomar essa decisão em caso de forte degradação da situação. A França registra desde o início da pandemia 23 mil novos casos de coronavírus, um número bem acima dos 5 mil casos definidos pelo governo para suspender as restrições. Mais de 69 mil pessoas morreram de coronavírus somente na França desde março do ano passado. Bom, vamos à próxima notícia. Moradores do bairro Valdariosa, em Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, afirmam que estão há mais de 20 dias sem o fornecimento de água. O problema atinge cerca de 6 mil pessoas que vivem em 1.000 apartamentos e meio. Quem reside na área relata uma rotina de abertura de protocolos, visita de técnicos da SEDAI ao condomínio, mas sem solução do problema. Segundo eles, nem a companhia tem uma conclusão definitiva sobre a causa da falta da água. Os moradores dizem que a SEDAI já forneceu caminhões-pipa, mas a água que chega não dura nem um dia. As contas de água do condomínio, no entanto, não param de chegar. A que vence em março veio no valor de quase 30 mil reais. A SEDAI informou em nota que 2 blocos estão sendo abastecidos normalmente e já o terceiro precisou de ajuda de um caminhão-pipa enviado ao local hoje de manhã. Sobre a conta, a empresa informou que o condomínio está com dívidas, mas como se trata de um imóvel com a tarifa social, a companhia continua com atendimento.
A SEDAI não disse na nota qual foi o problema que causou o desabastecimento. A falta de água fez moradores protestarem na Via Dutra no sentido São Paulo no fim da manhã de hoje. Eles fecharam as pistas com madeiras e atearam fogo. Os bombeiros foram chamados e a Polícia Rodoviária Federal controlou a situação e liberou o trânsito. Bom, vamos à próxima notícia. Os Estados Unidos anunciaram ontem a proibição de importação de produtos derivados de algodão e tomate provenientes da região de Xinjiang, no oeste da China. A Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos alegou que existe uso de trabalho forçado de muçulmanos uigures na região. A medida se aplica a fibras, produtos de vestuário e tecidos produzidos com algodão cultivado em Xinjiang, bem como aos produtos alimentícios à base de tomate e sementes da região. A proibição também envolve produtos processados ou fabricados também em outros países. A agência, que faz parte do Departamento de Segurança Interna, estima que cerca de 9 bilhões de dólares em produtos de algodão e 100 milhões de dólares em produtos de tomate foram importados pelos Estados Unidos no ano passado. O subsecretário interino do DHS, Kenneth Cuccinelli, disse que a ordem passa aos importadores a mensagem de que o órgão não vai tolerar trabalho forçado de qualquer tipo e que as empresas devem erradicar os produtos de Xinjiang de suas cadeias de suprimento. Em dezembro do ano passado, o Congresso norte-americano aprovou a Lei de Prevenção ao Trabalho Forçado de Uigures, que pressupõe que todos os produtos de Xinjiang são fabricados com trabalho forçado e, portanto, estão barrados pela Lei de Tarifas de 1930. A medida é mais recente do governo do presidente americano Donald Trump em seus últimos dias de mandato para endurecer a posição dos Estados Unidos contra Pequim na China, impondo restrições econômicas que gerariam dificuldades para que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, alivie as tensões sino-americanas após a sua posse no dia 20 de janeiro. A China nega os maus-tratos a uigures e afirma que os campos são centros de treinamento vocacional necessários no combate ao extremismo. O governo chinês refutou alegações de trabalho forçado, chamando-as de notícias falsas. Bom, vamos à próxima notícia. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos do Brasil, Jonas Donizete, afirmou hoje que a maioria das cidades brasileiras está preparada com seringas e agulhas para iniciar a imunização da população contra a Covid-19. Donizete é ex-prefeito de Campinas, cidade do interior de São Paulo. Ele participou hoje de uma reunião no Ministério da Saúde com o chefe da pasta, Eduardo Pazuello. Segundo Donizete, o objetivo do encontro é levar ao ministro uma ideia de como estão as cidades e pedir que o governo organize uma campanha nacional para conscientizar as pessoas da importância da vacina. Donizete disse ter recebido de Eduardo Pazuello um cronograma com uma data para início da vacinação, mas não quis divulgar o dia. De acordo com ele, o ministro da Saúde vai detalhar a programação com dia e quantidade de doses previstas na próxima segunda-feira. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos estima que cada cidade receberá o suficiente para imunizar 10% da população em um primeiro momento. Os cálculos são da instituição com apoio do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá. Deixem seu like, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!